E hoje eu tô aqui gravando a escola, aqui o ginásio, né? A Maria Pereira, né? Que eu estudei aqui também. Então vamos ver as histórias daqui hoje. Aqui, fazia fila aqui para cantar o hino nacional. Eu lembro que o primeiro dia tinha recém feito aquele forrinho ali, a molecada já saiu correndo, batendo a mão ali, já estragando, sujando tudo, né? Aqui era geralmente os góticos, né? Que vinham pra esses lados de cá, assim. Que ficava aqui sentado aqui conversando, essas coisas. Mas eu confesso que esses lados aqui parece que era meio perdidão. Não tinha lá muita utilidade não. Aí aqui na minha época não tinha essa cobertura, né? Era a quadra normal, aberta, solão quente lascado e tinha só o alambrado, né, aqui em volta. Tinha esse alambrado ali que é aquele lá, aquele antigo lá. Depois eu vou lá. Mas enfim, aí aqui só tinha o alambrado ali. Eu lembro na hora do almoço, às vezes a molecada ficava jogando as coisas ali. Tinha duas árvores boas que faziam uma sombra ali. E tinha duas mesinhas, né? E o pessoal ficava com aqueles pratos de lata ali de baixo comendo, né? Aí aqui, nesse lugar aqui, bem ali, ó, no meio da quadra, foi onde aconteceu a história da cartinha da minha prima, sabe? Teve uma vez também que, agora lembrando, que a gente pulou o muro, tava eu e o Matheus. A gente pulou o muro lá perto do portão e a gente veio aqui pra jogar bola à noite. Sabe, já tá de noite, tudo fechado. A gente foi aqui nessa caixa de energia, ó. Por isso que eu lembrei, eu vi ela aqui. Aqui nessa caixa de energia, acendeu a quadra inteira e começou a jogar bola, tranquilamente. Aí dali a pouco chegou o Teca aqui. Ah, muito bonito, né? Eu sei jogando aí como se fosse do seis e tal. Só que, na verdade, tinha um outro menininho junto, que o Matheus trouxe. Só que eu tava lá, no outro lado lá, e o Teca nem viu quem que era, sabe? Então ele meteu o fumo nesses dois e veio e apagou a luz. E falou, ah, pode ir embora. E daí eu, quietinho, fingindo que eu nem tava lá, assim, dei a volta por lá, assim, saí ali. E então ele nem viu que eu tava junto. Aqui, ó, tinha uma mesinha que ficava aqui, nesse lugar aqui. Uma aqui e a outra ali, mas só também. Aí ali onde é calçado antes era grama. E eu lembro que um dia eu vim correndo daqui assim, pra ir pra lá pra sala, e tava molhado. E daí na hora que eu passei, que eu escorreguei e caí na frente de todo mundo. Aí quando você cai assim, você tem duas alternativas, né? Ou você finge que tá tudo bem, né? Ou você finge que tá doendo pra caramba, tá machucado, né? Aí eu fingi que eu tava machucado. Falei, nossa, né? Que dor sair mancando assim e tal, né? Mas enfim, aí aqui é onde a gente ficava escorado aqui. Eu lembro muito, tipo, da Lilian escorada aqui comendo, almoçando e tal, sabe? Aquele ali é o alambrado original, ó. Ele era velhão assim também quando a gente estudava aqui já. Não tinha essas coisas aqui. Tô até estranhando. Muita bagunça. Mas enfim, não tinha isso aqui, era aberto, né? A gente podia ir pra lá. A quadra, né, meio gastona tinta assim, porque é antiga a pintura aqui, né? Mas aqui também, bem aqui assim, foi um dia que a menina veio correndo, ela ia trombar em mim, eu peguei e tirei o corpo da frente assim, né? E só que aí outras pessoas viram e inventaram que eu tinha segurado a menina lá, tinha passado a mão nela, não sei o que, nada a ver. Aí ó, a mesa tava bem ali, ó, da minha mãe e eu ali, e a minha prima aqui. Aí ela foi lá, né, quando eu recebi a cartinha e tudo, e pra perguntar quem tinha dado e tal, não sei o que, né? E era ela mesmo. E daí, nessa noite eu saí pra dar uma andada, assim, a única vez que eu saí pra dar uma andada. Aí lá naquele canto lá, a molecada já embaçou comigo, queria me empurrar num lugar lá, não sei o que, sabe? Então já foi uma experiência horrível já. Então já nunca saía, quando saía, dava bosta. Eu tenho um bonequinho do Super-Homem, que eu vou ver se eu acho, pra mostrar, que foi achado ali atrás daquele gol. Só tinha meio corpo só. E aí, só que lá em casa eu tinha bem o meio corpo debaixo de um soldado. Então eu catei as perninhas do soldado e coloquei no Super-Homem, deu certinho. Então eu tenho até hoje, mas foi encontrado ali, né? Aqui a gente jogava os futsal da vida aqui, né? Eu não gostava, mas aí eu passei a gostar nessa época aqui, sabe? Que colocava eu de zagueiro, ruim pra caralho, mas foi pegando gosto. Aí até a Sheila, era professora de educação física, ela falou era uma atividade que era pra criar um esporte novo. Só que era feito em equipe. E a minha equipe apresentou um negócio lixo demais, sabe? E eu falava, não, gente, vamos fazer um outro, vamos fazer um futsal de duas bolas, assim, né? Vá pular ele. Mas assim, colocava a bola aqui, outra lá, e tinha que ter dois juízes, um de cada lado. E o jogo era aquela loucura, com duas bolas rolando assim no jogo e tinha que prestar atenção. Então era divertido, só que não aceitaram a minha ideia e fizeram uma bosta lá de uma ideia. Mas enfim, aí aqui os banheiros, né? Aqui ficava um bebedouro, né? Ali a tomada dele. Ali era o refeitório, até na época
da gripe suína. É, tinha aquele negócio de muito ficar passando álcool em gel na mão. E daí eu lembro que tinha aqueles borrifador. Aí eu fiquei na porta aqui do refeitório só pra passar aquele negócio, né? Que era pra cada um catar e passar. Só que aí eu fiquei ali, aí vinha a menina, eu falava, ó, vamos passar álcool em gel, né? Ela falava, eu não quero. Eu falava, ô louco, uma moça bonita dessa que nem você, vamos passar, né? Eu não quero que você morra, não. E vinha com essas converseiras assim, e as meninas passavam, todo mundo ia, né, aceitando aquilo ali. Aí o Teca saiu lá de. Não, aí o Teca tava lá na porta e falou, Marlon, vem cá. Eu falei, ah, meu Deus, vou entrar no fumo. O que foi? Eu falou, aí ele veio e na frente de todo mundo ali, ó, eu queria dar os parabéns, porque a escola precisa de mais alunos que nem você, que você tá fazendo bem pros outros, não sei o que, né? E eu só queria estar conversando com as menininhas, sabe? Aí eu falei, ô louco, que é isso, né? Pelo bem da saúde. E aí ele falou, uma salva de palmas pro Marlon. Nossa, foi um negócio mais nada a ver do mundo. E ele falou, não, o que é isso, gente? Olha que exemplo de aluno. E daí o pessoal bateu palma, todo mundo sem vontade, eu também sem vontade de receber. Enfim, na época não tinha essas grades aqui, que nem prisão, né? Era de boa. Aqui, nessa porta aqui, tinha uma brincadeira que eu sempre ficava escorado aqui na porta na hora do recreio, sabe? E ficava ali conversando com os outros e tal. Aí teve uma época que o pessoal começou a chamar eu de Severino, que era o porteiro da Zorra Total lá, o cara crachá, né? Porque aí pra passar pela porta eu tava sempre ali, então era o porteiro. Idiotices, né? Aí beleza. Aí eu ficava ali, com o braço cruzado, encostado. Aí um dia o Matheus Popô falou assim, ah, eu vou entrar aí. Eu falei, ah, tem que ter a permissão, né? Ele falou, ah, não quero nem saber. Ele tomou distância e veio. Aí eu peguei, travei o corpo mesmo assim, cruzei o braço e falei, não, aqui você não passa. Aí todo mundo ficou olhando, né? Porque ele era fortinho também. Só que ele veio e tinha uma rampa aqui. E ele deu uma tropeçada e ele socou a boca na beirada da porta. E só que o pessoal que viu de longe falou, nossa, ele trombou no Marlon, nem mexeu. Mas nem era eu. E daí ele voltou pra trás, assim, meio zonzo, com a boca sangrando. E todo mundo, meu Deus, o Marlon é uma muralha, não sei o quê. Aí teve uma época que eu, entre aspas, contratei o Tom, que é um primo meu que. ele parece o Snorlax do Pokémon, pra ser o meu ajudante de segurança. Aí ele ficava também na porta, assim. Aí não tinha como passar mesmo. Aí tinha um molequinho, tipo Ariovaldo, um negócio assim o nome dele. Ele levava as coisinhas de comer, umas bolachas. E todo mundo ficava, ô, dá uma bolacha aí. E ele não tinha vergonha nenhuma de falar, não, né? Se vira, né? É minha e tal coisa. E era nessa sala aqui que ele estudava. Só que só pra mim ele entregava. O pessoal, rapaz, como é que você faz, né? Eu falava, não, eu vou lá catar umas bolachas dele lá, né? Falava tudo assim, valentão, né? Eu falei, eu vou catar umas bolachas daquele moleque lá. Só eu consigo. Aí eu chegava lá e. Só que eu tinha amizade com ele. Ele falou, eu falo, beleza, não sei o que. Ia conversando assim, catava uma bolachinha e ia comendo junto. Aí eu saía, haha, não falei que eu ia pegar, né? Fazia só aquela moral ali na frente dele. Aí todo mundo, nossa, como é que você consegue? Tinha uma moça bonita que estudava ali também, loira, do zóio azul, que eu era gamado. Eu lembro de ver ela passando ali assim. E naquele lugar ali também, nas épocas de frio, o pessoal tinha um quê de ficar pegando no meu pé desde sempre. E ali, eu lembro deles catar naquela rampinha ali, na hora que sobe, de cada um dos lados, ficava sentado um bando de filho de uma puta, assim, dessas moleque. E aí quando passava ali, eles ficavam enchendo o saco. E aí eu lembro deles catar, tirar minha touquinha. Sabe, a minha mãe falava, ó, cata a touca que hoje tá frio, não sei o que, tudo com cuidado. E aí eles catavam aqui e jogavam na terra, que era terra aqui, e ficava pisando, rapaz, que nervo. E foi bem aqui que aconteceu uma lembrança que eu não gosto, que logo eu vou ter o objeto pra demonstrar, sabe? Ó, bem aqui, eles ficavam sentados, metade de cada lado aqui. E aqui eu tinha um relógio do Shrek que vinha no ovo de Páscoa. O meu xodó, né? Minha mãe tinha comprado ali pra mim, era caro e tal, então ela conseguiu comprar. Aí chegou aqui, um dia eu descendo de boa, aí deram um tapa no meu braço, aí caiu o relógio no chão, já espalhou peça pra todo lado, já pisaram em cima, né? No mesmo lugar que arrancava minha touca, ficava um jogando pro outro, sabe? Então, só coisa ruim. Aí aqui era essa rampinha mesmo, tinha ali já aquelas mesinhas, só que tinha uma árvore grandona ali. E uma antena parabólica ali, né? Mas era uma sombra boa, então aquele banquinho ali era bem requisitado, sabe? O pessoal gostava de ficar nele. E tinha umas árvores grandonas, assim, que fazia sombra que ia descendo lá pra baixo, né? Aí a mesinha de cimento ali, que nem eu falei. Aí ali, na época que eu estudava, tinha sido colocado um alto-falante. Que era pra ter tipo uma rádio da escola, assim. A ideia era muito legal. Eu queria trabalhar nisso. Imagina, o dia inteiro contando às vezes, na hora do intervalo contando as piadas, fazendo as vozes, né? Mas durou muito pouco, sabe? O pessoal que fazia lá era muito fraco. Aí a molecada ficava sentada aqui. E aí os mais antissocial vinha mais pra cá, né? Agora tá perdido no mato e tudo. Mas aqui, antes tinha umas árvores ali. Então era uma sombra aqui, um corredor limpinho. Também não tinha esses negócios, não tinha esses ar aqui, né?
E aí foi na época que eu estudava aqui nessa escola que estreou o negócio das televisão laranja no canto da sala, sabe? E aí aqui, a mulher que trabalha aqui tava falando que aqui era de madeira antigamente, né? Foi feito para ser uma sala de aula, durou muito tempo, aí depois foi condenado pelo cupim, e aí tiveram que desmanchar e tudo mais, aí criou isso aqui. Na época que eu estudava, isso aqui era uma sala, tipo um depósito de maquete que já foi feita no passado, essas coisas assim. Inclusive na aula da Márcia, ela trouxe a gente aqui para mostrar tipos de pedra diferentes, assim, sabe? De minerais e tudo mais. E foi aqui que daí ela mostrou várias pedras e tal. E o meu primo Juninho falou que tinha uma pedra diferente na casa dele e trouxe para ela ver. E aí ela falou: "Ah, eu vou pesquisar sobre que pedra que é essa". E ela guardou e nunca mais devolveu. Eu tenho a metade dessa pedra em casa ainda, mas ele perdeu a dele. E ele lembra disso até hoje também. Então, até quando a gente encontrou no sítio, a gente fazia caça ao tesouro, a gente ficar procurando pedra diferente. E quando a gente encontrou essa, a gente quebrou no meio e falou: ó, se isso daqui for muito caro e a gente for ficar rico, os dois ficam ricos igual. Aí a gente quebrou no meio. Mas a dele ele perdeu. Então agora vai ser a Márcia que vai ficar rica. E foi aqui a história que eu contei do leãozinho, que tinha a maquete, que a minha irmã tinha feito, tinha pegado meu leãozinho, tinha roubado, né? Foi aqui dentro que eu cheguei lá e tava o leãozinho lá. Aí eu catei de volta. Mas aqui, ó, aí a primeira sala ali na minha época era de computador, né? A outra era meio de professor ficar, né? E a lá da ponta era a biblioteca, que aí eu ficava muito lá, né? Que eu era mais assim na minha, né? Não queria problema. E foi lá que eu inventei a musiquinha do não tenho o que fazer nessa escola, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Enfim, e daí ficava lá, vendo livro, lendo, né? Conversando com o pessoal que também era mais antissocial, assim e tal, né? Aí ali também eu lembro que um dia tava eu e o Elicinho ali, e tinha uma menina lá dentro da biblioteca. Aí a gente conversando escorado ali, ela chegou, aqui também não tinha esse muro, agora que eu tô vendo, né? Era direto pro chão, assim, né? Aí a menina apareceu lá na porta da biblioteca e deu um sinal pra mim assim. Aí eu peguei, olhei e falei, com certeza não é pra mim. Aí eu peguei, cutuquei o Elicinho e falei, Elicinho, menina tá te chamando. Aí ele pegou, olhou pra lá, a menina na porta. Aí ele pegou e apontou pra ele mesmo, tipo, eu? Aí ela pegou e fez assim. Então era eu, né? Aí, só que eu, inocente de tudo, eu não captei, né? Aí eu falei, essa menina deve ser doida. E a gente saiu correndo. Eu acho que ela tava me chamando, até hoje eu penso nisso. Aqui já não tinha esses banquinhos aqui também. Era só o gramado e até lá embaixo lá. Aí lá tinha uma hortinha na época. E ali não tinha esse passador aqui, né? Não tinha esse corredorzinho, nem esse murinho ali. E ali era aberto. Era só aquela construção sim, porém tudo aberto e tinha uma mesa de ping-pong. Foi feita. Eu lembro que o Neto Tonés era muito bom no ping-pong. E aí virou a febre, sabe? Na hora do recreio todo mundo ia ali. Eu era ruim nisso, né? E então eu ficava mais na biblioteca lá que eu falei. Mas aí era mesa de ping-pong ali, né? Aí aqui era a mesinha que ficava na sombra, né? Que ela tá ali escondida. Aí eu tava bem ali também. Quando eu tinha um colarzinho de miçanga e ele arrebentou. Ele arrebentou bem aqui, coitado. Aí caiu bolinha pra todo lado aqui, já perdi, tentei recuperar um tanto, mas não deu certo não. E assim, eu tenho uma visão ainda mais antiga dessa escola, tirando a da minha época, porque a minha irmã estudou aqui. E raramente, assim, às vezes eu vinha com ela, né? Porque às vezes eu morava em sítio, então às vezes não ia ter ninguém em casa, eu tinha que ficar com alguém, ficava com a minha irmã. Então eu vinha pra sala de aula com ela. Então eu lembro de não ter nada disso daqui, da escola lá embaixo, aqui ser tudo aberto, de ter só o alambrado lá, assim, era diferente o desenho da escola. Então eu tenho essa visão mais antiga ainda, e tem a da minha época, e a da agora, né? E aí eu lembro que a minha irmã estudava lá naquela sala, lá, né? E, e aí um dia ela tava tendo aula da professora Valdirene, né? Valdirene Baratella, de inglês. E daí ela falando ali, e aqueles alunos meio adolescente, meio foda-se, sabe? Não dando atenção. Aí ela falou, gente, por favor, vamos lá, ajuda, né? Traduzam. I love play to videogame. E aí eu falei assim, eu amo jogar videogame. Porque assim, eu não era trouxa também, né? Eu era pequenininho, devia ter uns 6 anos, mas eu já entendi mais ou menos. Ela falou, gente, olha só, isso, parabéns. Olha, o menininho respondeu e os 6 não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos focar aí e tal. Então eu lembro que eu saí daqui grandão, sabe, achando que eu era foda. Aqui era ping-pong, ali não tinha aqui murinho, era uma salinha ali meio de guardar entulho ali, né? No sentido de maquete, essas coisas, né? Depois, numa época, virou salinha dos professores, né? As salas lá pra baixo, tudo, né? Se eu não me engano, a gente nunca estudou nessa sala primeira aqui. A gente, tipo, veio na quinta série, na sexta, sétima e a oitava voltou lá pra primeira, sabe? Era um negócio assim.
E aí estudou aqui. Essa parte da frente aqui era o pátio, onde a gente escovava o dente e tudo mais, né? E tal. Aqui eram os banheiros aqui, né? Que a gente escovava o dente ali, tinha um espelhão ali. E tinha já uns bebedouros aqui na época, né? Não tinha freezer. Pra cá. E aqui na época era a sala dos professores que eu falei, né? Aqui era a sala de computação. Aí aqui tinha informática aqui, né? Que pelo jeito ainda tem. Aqui era a sala dos professores. Esse bosta desse cachorro tá me seguindo. Aqui era a sala dos professores na época, né? E aqui a biblioteca, que eu vinha muito. Aí aqui já tinha a biblioteca com os livros, né? Que fechava lá assim e tudo mais. Aqui tinha as mesas e tudo mais, assim e tal, né? Porém, a mulher falou que eles estão guardando lá atrás os livros agora, que não se usa mais tanto, né? Então só aqui mesmo, né? Aí pra cá. Daqui que a gente ficava olhando o pessoal passar aqui embaixo e tal, né? Aqui que eu tava escorado com o moleque. E a menina chamou ali, deu sinal. E eu falei pra ele que era ele, né? Que a menina tava doida. Bem aqui que eu tava escorado. E o meu colar arrebentou. Só que se eu não me engano foi um moleque que passou aqui e puxou o colarzinho. E ele tinha tipo um mini elástico dentro. E aí arrebentou, foi bolinha pra todo lado. Eu tinha um xodó, foi o colarzinho que meu irmão me deu. Que eu achava parecido com o do Richard, né? Então eu tinha um xodó com ele. E aí tinha o alto-falante aqui, grandão, né? Não era assim não, era bem grande, né? Então aqui ia pra biblioteca, onde eu ficava bastante tempo lá. Eu e o Toninho costumava ficar bastante lá também. Aí aqui ficava, né, que era a secretaria na época, né? Quando alguém mandava a gente vir pra cá já ficava com medo, né? Que tinha feito cagada. E aqui a gente fazia a fila pra cantar o hino e tudo mais, né? No primeiro dia de aula que a gente veio pra cá, eu lembro deles dar as boas-vindas e tal, né? A gente aqui, eles faziam um discurso que era bom estar recebendo a gente aqui, aquela doideira de escola, né? E aqui tinha umas árvores lá, ó. Olha o tamanho do tronco. Aquelas árvores tava lá ainda, era grandona, então aqui era tudo sombra, né? Hoje em dia que pega sol. Mas também tinha uma galerinha que ficava aqui, né? Aqui geralmente ficava a galerinha que gostava do negócio de bater figurinha, cards, né? A época tava em alta, então eles vinham pra cá, né? E aqui, então essa foi daí a Maria Pereira que eu estudei, né? Foi feito aqui mais um registro, né? Aí aqui tinha um orelhão, ó. Aqui ficava aqui, né? Imagina, perto de escola ainda, então ia ser muito milagre se ele tivesse sobrevivido muito tempo. Então estragou. Antes de eu estudar aqui, eu vinha com meu irmão e o Maicon, amigo dele, a gente pulava por essa caixinha aqui, pulava pra jogar basquete, né? E ele andava de skate, né? Não tinha esse ponto aqui ainda, e aqui é onde tramava as brigas, né? Saía no soco e tudo mais.